tutor, tudo bem? Meu nome é Patrícia Sidraque, eu sou psicopedagoga na Diretoria de Educação à Distância e atuo de forma mais direta na equipe pedagógica. O intuito do meu trabalho é favorecer e mediar as relações de aprendizagem, trabalhando junto com professores, tutores e estudantes. Então, pode ser que no decorrer do nosso trabalho precisamos ter uma aproximação maior. Sinta-se à vontade para procurar diante de algumas dificuldades que vocês possam encontrar, assim como encaminhar alguns estudantes. Contudo, o motivo da nossa conversa hoje foi um convite feito pela coordenação de tutoria, para que pudéssemos conversar sobre a organização das atividades na tutoria em AD. Diante deste tema, convido você a refletir um pouquinho como você tem organizado as suas atividades na tutoria em AD. Sabemos que cada pessoa tem uma forma, um jeito, uma maneira de melhor se organizar. E aqui não nos cabe padronizar essa organização. Contudo, queremos trazer com que vocês possam refletir sobre essa organização e, sobretudo, através do fórum que estamos disponibilizando depois deste vídeo, socializar as formas e as maneiras com as quais vocês têm trabalhado na organização do tempo de vocês e da correção das atividades na tutoria em AD. Vale lembrar que no termo do tutor da UAB, ele nos traz que compete ao tutor manter regularidade de acesso ao AVA e dar retorno às solicitações do cursista no prazo máximo de 24 horas. Diante dessa atribuição, podemos interpretar como uma necessidade de um acesso regular por parte do tutor. Se ele precisa dar um retorno das solicitações num prazo máximo de 24 horas, entendemos que esse acesso é diário. Então, podemos pensar numa organização de forma estrutural, pensando nesse acesso diário. O que isso quer dizer? Podemos tomar como base a imagem desse plano semanal. É a ideia que trazemos para vocês. Por exemplo, acessando o ambiente virtual de aprendizagem todos os dias, é importante que o tutor pense qual o melhor horário de disponibilidade para ele. Entendemos que muitas vezes temos outras atividades. Por vezes temos uma aula de manhã num dia ou uma aula à tarde e assim consequentemente. Contudo, o tutor jamais poderá deixar para fazer o acesso ao ambiente quando der. Isso tanto gera um relaxamento como um acúmulo de atividades, fazendo com que você sinta-se sobrecarregado das atividades. É importante que você coloque a sua atividade de tutoria dentro da sua rotina diária, já sabendo com antecedência quando vai acessar no turno da manhã, quando vai acessar no turno da tarde ou se o acesso será feito no turno da noite. Isso facilita tanto para você, tutor, dentro da sua rotina diária, quanto para o aluno, que vai saber qual o melhor horário que irá lhe encontrar, dependendo da necessidade dele. Então, convido você a pensar num planejamento de forma mais organizada. E esse planejamento pode ser de uma forma macro, até diminuindo de uma forma micro, né? Sendo ele mais personalizado.
elencando assim as atividades que você vai desenvolver durante o seu acesso ao ambiente virtual de aprendizagem. Sugiro que você não deixe para acessar o ambiente ir lá e descobrindo quais serão as atividades que você vai fazer, porque muitas vezes vamos nos perdendo e deixando com que atividades que são muito importantes deixem de ser feitas por outras situações pequenas que vamos nos perdendo. Então, depois de termos planejado a nossa semana, planejando que segunda eu acesso às 8, terça eu acesso às 4, né? Sempre pensando nessa realidade das 24 horas. Após pensar nessa organização semanal, iremos pensar nessa organização diária. Ou seja, eu tenho diversas atividades para fazer dentro da tutoria. Dentre elas, responder às dúvidas dos alunos, lembrar sobre o final de um prazo de um fórum, de uma atividade, enviar e-mail para os estudantes, corrigir atividades. Então, sugerimos a você que faça um planner. É algo que está muito em alta, né? E nesse planejamento você pode colocar: hoje, terça-feira, irei corrigir os fóruns. Ou então, hoje, terça-feira, irei identificar as dúvidas e motivar aqueles estudantes que ainda não enviaram as atividades, né? Então, cada dia, dentro das suas atividades, dentro das suas atribuições, você pode elencar atividades novas. Ou seja, hoje eu vou fazer um chat, hoje eu vou participar de uma videoconferência com os alunos, enfim. Sempre planejando com antecedência essas atividades, para que quando chegar o momento da tutoria, você não se perca e acabe com aquele sentimento de tenho muita coisa e não fiz nada. Outra sugestão que a gente traz para vocês é relacionada à correção das atividades. Acredito que cada um tem uma maneira muito simples, né? Um método no qual já tem trabalhado durante essa correção. Mas a gente vem sugerir a vocês, caso você ainda não tenha pensado nisso, para que não se sinta sobrecarregado com a quantidade de estudantes, é dividir essas atividades. Por exemplo, eu tenho 100 alunos, tenho 5 dias para corrigir essas atividades. Então, se eu tenho 100 alunos em 5 dias, eu vou corrigir 20 estudantes por dia. Então, eu já sei que do dia 3 até o dia 8, eu tenho que corrigir essas atividades, 20 alunos por dia, 5 dias. Então, naquele meu horário, né, no meu horário destinado à tutoria, eu vou buscar corrigir esses 20 estudantes dentro desses 5 dias. Também é interessante que vocês não façam essa correção de forma aleatória. Acredito que a coordenação tenha compartilhado com vocês ou ainda vá compartilhar algum material no Excel, ou até mesmo os colegas já tenham feito isso, né? Mas criar uma planilha no Excel pensando exatamente em todas as atividades que os estudantes têm para fazer. Então a gente coloca Alice, Bernardo, Carlos, Daniel, né? Vai colocando lá o nome dos estudantes e aí coloca todas as atividades. Unidade 1, fórum de discussão. Atividade avaliativa 1, atividade avaliativa 2. Unidade 2, fórum discursivo, questionário. Enfim, você pode colocar lá nessa planilha todas as atividades que os estudantes têm para fazer e aí ir colocando exatamente se o estudante participou ou não, né? Do fórum, ele participou, eu preciso cobrar ele, né? Eu preciso relembrar esse estudante. É importante que você vá se organizando e entendendo de forma pessoal cada estudante. É até uma maneira de você se aproximar mais desse estudante e entender quais estudantes estão entregando antes do prazo, quais estudantes precisam ser lembrados, né? Quais estudantes estão precisando de um atendimento mais personalizado, mais próximo, mais individual. Quais estudantes têm autonomia, quais estudantes esperam até o último momento. E aí dentro dessa planilha você pode ir colocando aquele que entregou e já ir associando essa nota, né? É uma forma que vocês têm de se organizar, saber quem já corrigiu e quem falta corrigir. Ah, Patrícia, mas eu não trabalho dessa forma, eu não gosto de trabalhar assim. Voltando à nossa fala do início, são sugestões, né? A gente achou que seria interessante, né, diante de algumas coisas que a gente tem vivido na tutoria, trazer esse tema à tona, de como estamos nos organizando na correção das atividades na tutoria. Então,
Ah, não, eu prefiro me organizar à medida que eu já vou vendo que os estudantes já estão fazendo, para não acumular, eu já vou corrigindo e vou lançando lá na planilha. Ótimo, também é uma boa ideia. Não, eu prefiro me organizar tudo no final, eu deixo tudo para o último dia e corrijo tudo, porque assim eu já tenho uma noção de todos que fizeram e aí quem não fez, eu só passo para o professor a nota. Cada um possui uma maneira diferente de se organizar. E nossa pretensão, em momento algum, é colocar vocês em caixinhas fechadas e padronizadas. Ao contrário, pensamos em uma educação de forma libertadora. E a nossa ideia, diante desse vídeo, é suscitar discussão sobre diferentes maneiras de organização na EAD. Então, convidamos mais uma vez você a participar do fórum, que se localiza aqui embaixo, para que você possa socializar conosco. Como você tem organizado as suas atividades na EAD, dentro das suas atribuições? Como você tem se organizado? Através de planilhas, através de planner? É muito importante ouvir a sua forma de organização para que a gente cresça e os outros também possam crescer com isso. Conta pra gente, é muito importante a sua contribuição. Um abraço saudoso, desejamos um ótimo trabalho e que juntos possamos firmar muitas parcerias. Boas aprendizagens. Até breve!